também louvar pela vida do nosso pastor. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Obrigado pelas orações, pelas intercessões. Louvar pela vida da nossa pastora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida da liderança, a vida do Felipe. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito e obrigado pelo que vocês vêm fazendo sobre o meu ministério e sobre a minha vida. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, aonde diz a palavra do Senhor. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e traz-nos. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Ainda de pé, coloque a sua Bíblia no assento, em nome do Senhor Jesus, e oramos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui estamos diante a tua palavra, Senhor. Aqui estamos diante a palavra a qual o Senhor tem ministrado no meu coração, Senhor. Pai, que neste exato momento, Senhor, o meu eu venha diminuir. E que o Senhor venha, Senhor, crescer neste exato momento, Senhor. Pai, a mesma ousadia que o Senhor deu lá na minha casa enquanto eu ministrava esta palavra, a mesma autoridade, Senhor, a mesma unção, Senhor, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, vidas vão ser tocadas, Senhor, vidas, Senhor, vão ser transformadas, Senhor. Usa-nos, Senhor, através da Tua palavra, porque só a Tua palavra, Pai, tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para libertar e tem poder, Senhor, para fazer o impossível acontecer. Usa-me, Senhor, sou o Teu instrumento, Pai. Sem Ti, Senhor, eu não sou capaz de nada. Preciso da Tua presença, Pai, a cada dia mais. Então me usa, Senhor, usa-me como Teu instrumento. Assim eu louvo, engrandeço o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela vai relatar sobre o rei Saul. Todos nós conhecemos essa história. O rei Saul, até que ele começou bem, mas ele vai terminar mal. Por conta das tuas desobediências, o Espírito do Senhor vai se retirar dele, o Espírito Santo. E um espírito mau da parte do Senhor vai se apoderar dele. Mas tudo isso simplesmente por conta da sua desobediência. E nisso, os seus servos, eles vão se preocupar com o rei. E por isso eles vão dizer, se eles forem em busca de um tocador, de um homem que toca harpa, quando esse espírito maligno se apoderar dele, toda vez que esse homem tocar esta harpa, eles creem que o espírito mau irá se retirar de Saul. Saul, então, ele vai dizer, então, vai em busca de um homem, não simplesmente, pastor, de um homem que toca harpa, mas Saul exige um homem que toca harpa bem, porque uma coisa é tocar, outra coisa é tocar bem. E nisso, um dos mancebos, um dos jovens vão dizer, eu conheço o filho de Jessé, o belemita, ele toca harpa, ele é homem de guerra, ele é valente, ele é sisudo em palavra, o Senhor está com ele. A gente podemos perceber, se a gente voltar um pouco para trás, que Davi, ele está dentro de um pasto. Davi, ele cuida de umas ovelhas e toca o teu instrumento. A ordem do pai é que Davi cuide muito bem daquelas ovelhas.
E quando a gente percebemos que o profeta Samuel vai até a casa, Davi, ele toca o teu instrumento. Davi, ele cuida das ovelhas ainda. E quando ele é ungido, ele continua cuidando das ovelhas e ele continua tocando o instrumento. Eu posso aplicar para a tua vida em nome do Senhor Jesus? Você está comigo nesta noite? Ou você está pensando lá fora? Se liga no culto em nome do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor já aplica aqui desde o início para mim e para você. Davi, ele estava no pasto, evangelista Felipe. Ele vai ser ungido. E quando ele é ungido, ele vai voltar para o pasto. Ele vai voltar a cuidar das ovelhas. Isso significa, logicamente, que não é porque ele foi ungido que ele desmereceu o cenário que ele vivia. Eu posso repetir para você? Que não é porque ele foi ungido que ele desmereceu o cenário que o Senhor colocou ele. E para eu e você poder entender melhor sobre a harpa ela era de um dos instrumentos mais tocados naquela época. A harpa, ela era um instrumento terapêutico. Ela tinha melodias que podia acalmar. Por isso o rei Saul, ele não queria simplesmente alguém que tocava, porque alguém que toca pode errar nota, mas alguém que toca bem nunca vai errar uma nota. Por isso o rei existe. Eu quero um que toca bem, eu não quero um que simplesmente toca. E justamente existia Davi, o que estava no pasto. E a primeira aplicação desta noite é o quê? O que Deus nos deu é muito valioso. O que você está dizendo, pregador? Eu quero dizer para a tua vida que o instrumento que Deus deu na vida de Davi era muito valioso, era muito importante. E eu fico imaginando se Davi tivesse largado aquele instrumento. Talvez quando aconteceu esse caso com Saul, um dos mancebos não tinha citado o nome de Davi. Se Davi tivesse largado aquele instrumento, ainda quando ele foi ungido naquele pasto, talvez ele não teria ser chamado para tocar lá para o rei Saul. Sabe o que significa isso? É que Davi entendia que ele tinha que valorizar. Não era porque que ele ia subir um degrau que ele ia esquecer que quem colocou aquilo na vida dele foi o Senhor. É a mesma coisa a qual já foi administrada. É a mesma coisa. Hoje o pastor Daniel, ele me rega, ele me dá uma estrutura. Mas quando eu subo um degrau, eu não tenho que deixar ele para trás, empinar o meu nariz e esquecer do ministério. Tem muita gente que hoje em dia está fazendo assim. Eu quero viver o meu propósito, eu quero viver o chamado através da fé, mas não valoriza aquilo que o Senhor tem colocado na mão e tem dizido, valoriza para você poder alcançar. E a pergunta nesta noite: qual é o instrumento que Deus tem colocado nas tuas mãos? Qual é o instrumento que você tem desvalorizado? Qual é o instrumento que você tem deixado lá fora e não tem trazido para a casa do Pai? Temos que valorizar aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Temos que valorizar aquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Davi valorizou aquele instrumento. E enquanto Davi, ele cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava das coisas de Davi. E a segunda aplicação é qual? Um dos mancebos, eles vai sim citar o nome de Davi. Ele vai citar e vai dizer quem é Davi. E o mais interessante disso tudo, a qual eu já disse e repito, é que Davi não era simplesmente um tocador. Ele exercia aquilo que o Senhor mandou ele exercer. Ele não simplesmente tocava, simplesmente quando, vamos pôr no dia de hoje, simplesmente quando tivesse uma oportunidade. Ah, Jesus! Porque Davi, ele era um tocador muito bem. E se a gente reparar, Davi não era simplesmente um pastorzinho de ovelhas. Davi era compositor, Davi era músico. E a maioria dos salmos ele escreveu cantando. Davi nunca foi qualquer um, meu irmão. Você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo. Mas por quê? Porque quem cuida da tua vida, quem cuida da tua situação é Deus.
Mas o Senhor existe que eu falo isso para você. Ele fala para você valorizar aquilo que Ele colocou na tua vida. Talvez você olhe para cima do púlpito e vê pregadores. Talvez você olhe para cima do púlpito e vê cantores. E você fala, um dia eu quero me tornar assim. E o Senhor fala, é simples, é só você exercer aquilo que eu quero que você exerce. Porque não tem como. O Senhor, Ele fez o chamado na minha vida. Ele disse que eu seria um pregador evangelista. Mas para mim ser um pregador eu tenho que exercer. Não tem como eu me tornar um pregador se eu não exercer na palavra. Se o Senhor disse que você vai ser uma mulher de Deus, e exerça aquilo que Ele mandou você exercer. Se o Senhor disse que você irá de ser uma grande cantora, exerce aquilo que o Senhor mandou você exercer. Porque tem muitos pregadores por aí que não querem exercer. Aí entra ano, sai ano e fica da mesma maneira. Ela fica automaticamente se jogando para baixo. E sendo que o probleminha é desse tamanho que pode ser resolvido. É simplesmente você exercer o teu chamado. É simplesmente você entender. Eu posso, eu consigo. É somente eu exercer o chamado que o Senhor quer que eu exerça. Porque quando nós exercemos, a gente dá um processo de caminho para a gente poder viver aquilo que o Senhor quer que a gente vive. Porque se eu não exercer, eu fico em um mundo de 4 paredes. Se eu não exercer, eu fico em um mundo entre 4 paredes e eu não ando para frente. Mas quando eu exerço aquilo que o Senhor manda eu exercer, meu irmão, não tem Satanás que te segura. Não tem palavras ao contrário que te segura. Não tem língua preta que te segura. Porque quando você exerce aquilo que o Senhor manda você exercer, você dá caminhidade e não está nem aí por que estão falando. Você simplesmente está exercendo aquilo que o Senhor manda você exercer. Ah, Jesus. Ela continua. E eu sempre me pergunto o porquê Davi ele preferia tocar o instrumento no pasto do que para os teus irmãos. A pergunta é essa: se Davi tinha um sonho, se Davi ele tinha um talento, por que ele preferia tocar no pasto do que para os teus irmãos? No pasto não tem live, no pasto não tem mídia, no pasto não tem cartaz, mas ele preferia ficar no pasto. Eu posso aplicar isso aqui para a tua vida? Davi preferia tocar no pasto, porque Davi entendia: eu não vou contar meu sonho para quem não sonha. Eu não vou contar meus sonhos, os meus projetos para quem não tem sonho, para quem não tem projeto. Sabe o que o Senhor está dizendo? Muitas vezes você deixa de caminhar para frente é porque você conta sonhos, projetos para quem não sonha. E quem não sonha sempre vai dar um jeitinho de te entristecer. Quem não tem projeto sempre vai dar um jeitinho de acabar com você, para você não acreditar que você pode. Mas o Senhor me traz aqui hoje para dizer: sonha, acredita, mas para de contar para quem não acredita. Davi entendia, eu prefiro ficar no pasto tocando para Deus. Ele acredita em mim do que eu tocar para quem não acredita. E hoje você vai sair daqui entendendo que os teus projetos, os teus sonhos não estão na mão do homem, mas está na mão do Deus poderoso. E Ele está dizendo: minha filha, continua sonhando. Meu filho, continua com o teu projeto. A palavra do homem é: não vai dar nada certo. E a palavra de Deus é: vem no secreto comigo que eu faço tudo o que você mandar. Por isso Davi entendia. Se Davi tocasse perante os homens, não ia valorizar. Porque o mundo que nós vivemos, infelizmente, é assim. Se Davi tocava aquele instrumento perante os homens, talvez ele não chegava na onde Deus queria que ele chegasse. Sabe por quê?
Porque quem fez a promessa para Davi foi Deus, não foi o homem. Quem fez a promessa na tua vida não foi o homem, não foi o pregador. Quem fez a promessa na tua vida, mulher, foi o Deus. E o mais lindo disso tudo é o quê? É que quando Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas, eu já vi muito pregadores dizendo que Davi não gostava daquela rotina, que Davi, ele não gostava daquilo que ele fazia. Mas como assim? Como que Davi não gostava, se ele era capaz de enfrentar até urso e leão? Só enfrenta urso e leão quem tem amor pelas ovelhas. Só enfrenta urso e leão quem ama ovelha. Quem não ama ovelha não enfrenta. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? Eu imagino Davi olhando o urso, o leão, Satanás querendo tocar naquelas ovelhas, e Davi olhando, não toca, porque Deus me deu uma ordem, cuidar de cada uma delas. Sabe que Deus está dizendo nesta noite? Eu estou colocando autoridade na tua vida a partir de hoje, para quando o Satanás tentar tocar, tu vai olhar e vai falar, não toca, não toca, não toca, porque a ordem de Deus é para mim cuidar, é para mim cuidar, é para mim cuidar. E você, Satanás, você não vai tocar. E enquanto Davi está no pasto, evangelista Micael, olha que lindo isso aqui, interessante. Porque enquanto Davi está no pasto cuidando das coisas de Deus, Deus está dentro do palácio soprando o nome do Davi. Olha que coisa simples, meu irmão. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida do teu nome, Deus cuida da tua casa, Deus cuida do teu ministério. Sabe que Deus está falando para algumas pessoas que estão aqui? Enquanto você faz a minha obra, meu filho, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus filhos, eu cuido da tua esposa, eu cuido do teu ministério. Sabe que Deus está falando? Enquanto você cuida da minha obra, eu coloco o mantimento dentro da sua casa. É simples e fácil. Eu simplesmente vou cuidar das coisas de Deus, e Deus vai cuidar de mim. Eu consigo ver nomes sendo soprado. O Senhor tem visto o teu esforço. E o Senhor está mandando eu te dizer: alegra o teu coração, porque o teu nome nunca mais vai ficar entre quatro paredes. A partir de hoje eu sopro o teu nome, coloco em lugares aonde você nunca imaginaria que o teu nome entrasse. Porque você cuida da minha obra e da tua vida. Quem cuida sou eu, sou eu, sou eu. Pessoas aqui esta noite, que não era nem para ter vindo. Pai, eu não tenho mais força, para mim chega. Que é a prova viva que você tem força. Olha você aí. Você disse antes de sair: pai, eu não vou, para mim chega. E olha onde você está, mulher. O Senhor está dizendo: quando você está fraca, eu te fortaleço. E quando você pensa em desistir, eu restauro as tuas forças e digo: eu estou contigo. Eu tenho olhado para a tua casa e tenho visto o teu esforço, e por isso eu estou cuidando de tudo, de tudo, de tudo. Descansa o teu coração, descansa, porque eu sou o Deus que cumpre o que eu prometi na tua vida. Enquanto Davi cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas de Davi. E o mais lindo disso tudo é o que vai acontecer agora. Davi
Ele não precisou simplesmente falar quem ele era. Porque hoje em dia tem muita gente que fala, mas não é nada. Davi simplesmente fez, e aquilo que ele fazia demonstrou quem ele era. Eu posso aplicar de uma maneira para você poder entender? As suas atitudes definem quem você é. As minhas atitudes definem quem eu sou. Eu não preciso mostrar, eu não preciso falar. Simplesmente Deus ser vai definir. Mas ninguém me respeita, Lucas. São as tuas atitudes que estão definindo quem você é. Mas no ministério todo mundo me olha de cara feia. São as suas atitudes que estão definindo quem você é. Mude suas atitudes para alcançar os projetos de Deus. Mude as suas atitudes para alcançar o que Deus quer que você alcance. As atitudes de Davi definiu quem ele era. Como assim? O próprio currículo de Davi definiu, sem ele falar, sem ele mandar mensagem no palácio, sem ele chamar um daqueles mancebos e dizer: fala que eu sou isso. Davi só mostrou, e o que ele mostrou, ele era. A partir de hoje tu vai mostrar o que você é. Chega de falar. Mostra quem você é com as tuas atitudes. Jesus amado, eu prometo não demorar. As atitudes de Davi definiu quem ele era, e as atitudes de Davi fez ele chegar aonde ele chegou. Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos caminhar para frente. Não é simplesmente por causa de levante. Tira isso da tua cabeça. Às vezes não chegamos adiante simplesmente por causa das nossas atitudes. Eu estou vivendo uma provação. Talvez nem é provação, são simplesmente as suas atitudes. E o Senhor está dizendo: hoje você vai sair daqui com uma atitude diferente. Nunca mais você vai ter essa mentalidade de menino. É forte. Como assim, pregador? Davi, ele não assumiu o trono menino, porque menino tem que ficar no pasto aprendendo. Porque menino tem que aprender muito. Por quê? Porque no trono só senta quem é homem. Deus não coloca no trono menino. Menino tem que ficar no pasto aprendendo, não importa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí o Senhor está dizendo: eu vou te colocar aonde eu disse que eu vou te colocar. Mas primeiro eu vou te fazer você se tornar um homem. Porque homem tem responsabilidade. Porque homem tem compromisso. E menino, no dia de hoje menino só faz quando quer. No dia de hoje menino só prega quando quer. Hoje eu estou cheio, hoje eu vou pregar, deixa eu pregar. Mas homem não. Homem é diferente. Homem anda preparado, presbítero. Se o pastor mandar mensagem para um homem e falar: você prega hoje, amém, pastor. Mas e se manda para o menino: ô pastor, eu não preparei nada hoje. Oh meu Deus amado. Talvez pelo tema desta campanha você até achou que, nossa, hoje eu vou rodopiar no manto. Mas fica tranquilo, que eu deixei a anestesia para o final. Fica tranquilo que eu deixei a melhor parte para o final. E neste exato momento eu já vou encerrar. Eu convido você a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. E aqui agora eu encerro. Davi, ele não desistiu. Repita comigo: Davi, ele não desistiu.
E a pergunta é essa: o porquê Davi não desistiu? Era tantas predadas. Porque quem quer alcançar propósito, quem quer viver pela fé, quem quer alcançar os objetivos pela fé, vai ter pedrada. E a pergunta é essa, pregador: por que Davi não desistiu? Por que Davi não parou? Por que Davi não largou mão daquelas ovelhas? Por que Davi não parou de tocar aquele instrumento? Eu pego uma aplicação do pastor emprestado e no final do culto eu devolvo. Amém? O porquê Davi não desistiu, meu irmão? O porquê Davi, ele não parou? O porquê Davi não voltou para trás? O porquê Davi não jogou tudo pro alto e disse: para mim chega? Assim como muitos fazem quando tem as provações. É muito fácil. É porque Davi, ele nunca olhou por aquilo que as pessoas estavam falando. Davi sempre olhou para aquilo que Deus tinha escrevido. Pelo amor de Deus, meu irmão. Davi, ele nunca olhou para as palavras. Davi sempre olhou para aquilo que Deus tinha escrito. Pregador, o que Deus escreveu na vida de Davi: rei de Israel. E o que as palavras dizem? Não vai chegar. E o que Deus escreveu? Rei de Israel. As palavras não importam, o que importa é que Deus escreveu. E por incrível que pareça, essa foi uma pergunta que eu fiz um dia. Eu orando com Deus e disse ao Pai: por que a minha mãe não desistiu de mim? Era tantas palavras, Pai. Porque o ditado por aí, só quem já viveu no mundo sabe que o final é cadeia ou cemitério pro homem. Mas quem disse que a última palavra é do homem? Tira esse ponto final, coloca uma vírgula e cadeia e cemitério para o homem. Para Jesus, se entrega, renuncia e vem para Ele. E Ele transforma e mostra que o final não é cadeia e nem cemitério. E eu dentro do meu quarto dizendo: ô Senhor, por que a minha mãe persiste tanto? É tantas palavras. Palavra machuca, Senhor. O porquê ela não desistiu? Eu lembro como que se fosse hoje, eu ajoelhado e dizendo: Senhor, o porquê? E de repente o Senhor brada e começa a me dizer: a tua mãe nunca desistiu porque ela nunca olhou para as palavras. Eu disse: Pai, ela olhou para quê? Aí Ele disse: ela sempre olhou por aquilo que eu escrevi. E eu disse: Pai, o Senhor escreveu o quê? Eu escrevi que o filho dela era do altar. Ah, presbítero Everton, se fosse as palavras, meu guerreiro, o Everton, misericórdia, uma hora ele acha o dele. Esse cara vive se enfiando com comando. Esse cara vive se enchendo de cocaína. Uma hora ele acha o dele. As palavras são assim. Achou o quê? Achou Jesus escrevendo: presbítero Everton é do altar. Oh, evangelista Denilson, se fosse as palavras, meu guerreiro. Ah, o Denilson vive com 38 na cintura. Esse cara é muito louco. Uma hora ele acha o mais doido que ele. Achou um mais doidinho. Achou quem? Jesus escrevendo: evangelista Denilson é do altar. Evangelista Felipe, se fosse as palavras, meu Deus, se fosse as palavras, era simplesmente: esse menino quando crescer vai dar trabalho. Já dá trabalho criança, não para quieto, não sossega. Vai dar trabalho para mãe e papai. Aí Deus escreveu: evangelista Felipe é do altar. Aí eu faço uma pergunta para você: as palavras se cumpriu? Fala, se cumpriu ou não? E o que Deus escreveu? Tá no altar, tá no altar, tá no altar, tá no altar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Minha filha, para de olhar para as palavras. Ô meu filho, para de olhar para as palavras. Olha para o que eu escrevi. E eu escrevi: você é do altar. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Eu não vou demorar muito não. Teu Deus,
Enquanto o evangelista canta, eu já quero convidar a primeira alma que esta palavra falou contigo e nunca mais você vai olhar para a palavra. O Senhor está dizendo: vem para o altar que eu tenho uma história para escrever. Vem para o altar que eu quero mudar a tua vida. Vem para o altar. Vem para o altar que Deus está te chamando. Chega de viver por palavras. Vai viver o que Deus escreveu. Vai viver o que Deus escreveu. Estou cuidando de tudo. Nunca mais você vai desistir. Nunca mais você vai desistir. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. Você vai viver as promessas de Deus através da sua fé. Quando você entender que palavras não vai fazer nada na tua vida, o que vai fazer é o que Deus escreveu. É o que Deus escreveu. Estou cuidando de tudo. Vem pro altar, vem pro altar. Espere mais. Vem ter a vida transformada. Estou cuidando. Vem acreditar no que Deus escreveu na tua vida. Vem acreditar nos projetos que Deus tem. Para de dar ouvido para Satanás. Deus tem uma história linda na tua vida. Nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Olha o que ele diz para você hoje. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou o teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Eu nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. O Senhor já está tocando em vidas esta noite. Para o que passou. Ele está tocando no teu coração. Se for para chorar, chora na presença do Pai. Pastor Daniel, assim diz o Senhor. As palavras foram grandes. Muitos disseram que não ia nem conseguir. E assim diz o Senhor: palavras veio, palavras foi, mas quem escreveu foi eu, o teu Deus. E a confirmação que tu tem pedido na madrugada, a confirmação é: levanta a tua cabeça, vai em frente, porque eu, teu Deus, estou contigo. Eu estou cuidando de tudo. Quantos estão sentindo esta presença de Deus? Mais um pouco. Deus está cuidando de tudo. Estou cuidando de tudo. Mas primeiro é preciso Ele acertar algumas coisas. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão
e cante o hino da vitória e olhe para o que passou. Você é vencedor. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou o teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão, cante o hino da vitória e olhe para o que passou. Você é vencedor. Oh, Jesus amado. O silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Mas eu sei, tem mais alguém sentindo esta presença? Por isso, mas entenda, é uma fase. Deus está falando contigo. Parece que estamos sozinhos todo o tempo. Ao nosso lado, o Senhor está dizendo: filho meu, estou cuidando de tudo. Espere um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Nós te clamamos, Espírito Santo. Sou o teu Deus. O Senhor é o Deus que escreve. O Senhor é o Deus que escreve. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória e olhe para o que passou. Você é vencedor. Evangelista Denise, assim diz o Senhor: eu estou cuidando de tudo, 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 tudo. Tudo aquilo que parecia que estava tudo fora do lugar, o Senhor está dizendo: era eu tirando algumas coisas, para deixar da maneira que eu sempre quis deixar. Assim diz o Senhor: eu sempre estive cuidando, eu sempre estive na frente e eu sempre vou cuidar de tudo. Descansa o teu coração, chegue em paz na tua casa, porque o Senhor irá te surpreender. E aqueles que disseram que ela não viria lá para Candarabacépia vão ter que ver, porque é projeto meu. Eu não chamei somente um para o altar, eu chamei os dois para o altar. E aquilo que tu tem orado, tem clamado, tem pedido, eu, o teu Deus, contemplarei. Alabacandarabachebe alá. La yaramandarabachebe acandaraya chúbia.
vida aqui que não aguenta mais a situação que está vivendo. Eu tenho alguns minutos. Tem uma vida aqui que não está aguentando mais essa situação. É que você tem olhado muito para palavras e as palavras têm decepcionado e têm impedido você de acreditar no teu sonho. E o Senhor está dizendo: vem para o altar. Altar. Porque o que eu tenho para você está no altar. Os sonhos que eu tenho para você estão no altar. Aquilo que você tem clamado para mim está no altar. E tudo que você tem pedido está no altar. Então tudo que está precisando é você vir para o altar receber aquilo que está no altar. O Senhor está te chamando nesta noite. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para segunda-feira que você pode fazer na sexta. Tem resposta, tem providência de Deus. Mas para isso ser concretizado, é preciso você estar no altar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aracandarabacebe a candaraia sube lá. Remandarabacebe a candaraia sube a candaraia sebe lá. Oh, riplocoutou e revaia sebe a candurimanaia sebe lá. Ah, ramanaga sube lá e a sébias. Levai a sube a cantarai a sébia lá. Evangelista Micael e diaconisa Ana, lava a cantarai a sébia. Assim diz o Senhor, lava a cantarás. Lembra das palavras. Não vai gerar, não vai ter nada, não vai alcançar, não vai conseguir. Mas quando Deus escreveu Lavacandarabachébia, quando Deus escreveu, eu coloco os dois no altar de frente com a minha obra, Rabacandaraias. Foi tanta palavra que às vezes até pensou, nunca mais eu piso meus pés dentro da igreja, porque as pessoas não acreditam em nós. Tu tem ido para a madrugada e clamado junto, pedindo algo muito importante para Deus. E Deus mandou dizer, meu filho, conforta o coração deles. E eu digo, pai, como? E o pai mandou dizer, da mesma forma que eu escrevi o casamento, eu escrevo coisas grandes na tua vida. A promessa que eu fiz ainda quando tu era criança, lá para Candaraias, ela não caiu por terra. A promessa que eu fiz, que eu te levarei em grandes multidões, a promessa que eu te fiz, que você entrará dentro do pássaro de ferro, ela não foi em vão. Mas o Senhor manda eu te dizer, exerce aquilo que eu mandei você exercer, para você alcançar aquilo que eu vou colocar você para fazer, Rabacandaraias. O Senhor manda eu te dizer assim, Rabacandarabachébia, aquilo que você tem pedido para o Senhor, Rabacandarabachébia, eu colocarei nas tuas mãos, Rabaia, Sébia, Candaraia. Mas não é no teu tempo, é no meu tempo, Rabá, Sébia, Candaraia. Ah,
Muitos não vão entender, vão dizer como que aconteceu. Aí Deus mandou dizer: eu confundo muitos para fazer o que eu tenho para fazer na tua vida. E a confirmação é essa: eu te dou o teu próprio negócio, te coloco de frente, mas eu não